Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Valtão Mengão. Um momento, hein? Não saia daí que eu volto já, após apresentar o vídeo dos meus parceiros. Aguarde! A serralheria Antares dos meus amigos Henrique e Agnaldo vem agindo há mais de 30 anos, especializada em projetos de ferro e alumínio para arquitetura, design e paisagismo. A Serralheria Antares possui profissionais altamente especializados, prestando serviços de excelente qualidade, acabamento e durabilidade a toda a Baixada Santista, São Paulo capital, litoral, norte e sul. Por isso, recomendo e assino embaixo sobre sua qualidade. A todos podem conferir fazendo uma visita à Serralheria Antares. Flamengo. Olá, meus amigos, bom dia, uma sexta-feira, um pouquinho de calor aqui em Santos, mas uma temperatura agradável. E mais agradável ainda, eu não esperava, foi o jogo de ontem do Flamengo. E eu estava preocupado com a partida, eu sozinho fiquei pensando, pô, será que o Tite vai entrar na retranca, vai querer segurar o resultado e vão passar um sufoco? Mas não. Infelizmente, felizmente, eu hoje tenho de dar minha mão à palmatória para o jogo de ontem. Para o jogo de ontem, o Tite para mim foi nota 10, ele foi completo. Ontem ele foi completo, ele foi bem na escalação, bem nas substituições, ele substituiu, na verdade, o de Arrascaeta e o Ailton, por cansaço, eles mesmo falando que era cansaço. Eu estava preocupado se era algum problema do chação, mas não era, era cansaço. Então o Tite ontem, para as pessoas saberem uma coisa que é importante, eu sou flamenguista, eu torço para esse aqui. E sempre falei, se o Tite escalar bem, se o Tite for um bom técnico, se ele desempenhar um bom papel, fazer o Flamengo jogar bem, e não que me contente, mas que deu um resultado ótimo para o Flamengo, eu fico a favor dele, não tem nem por onde. Agora, se errar, eu vou pichar mesmo, não tem nem por onde. Agora, ontem, eu já falei, não mordi a língua porque ainda não acabou os campeonatos todos, mas a respeito do jogo de ontem, eu dou uma nota 10 para ele, porque ele deixou o time como nós gostamos de ver o Flamengo. Não foi um tremendo show de bola, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Nós não podemos dizer que nenhum jogador jogou mal. Todos jogaram bem, o time foi bem posicionado, apertou o Bahia. O Bahia não em nenhum momento eu assistindo o jogo, a não ser no começo do jogo que o centroavante do Bahia soltou aquela bola e por milímetros, lá o centímetro não foi um gol, mas dali o Bahia não fez mais nada. Não é que o Bahia não fez mais nada por ser um time fraco, não é bem isso. É porque o Flamengo marcou em cima, com muita raça, com muito desempenho, um jogo ótimo de assistir. Acho que nós tivemos ontem, acho que 65 mil pessoas do público e saíram satisfeitos. Eu também fiquei satisfeito com o jogo, porque todos jogaram bem. Ele colocou o Léo Ortiz onde deveria, e
por incrível como sempre falo que o futebol é uma caixinha de surpresa, e ontem foi uma surpresa total. Eu me surpreendi ontem com o Tite, que eu pensei que estava vendo que era uma miragem, porque pô, o Tite conseguiu alegrar todo mundo e surpreendeu todo mundo não escalando o Alan. Nada contra a pessoa, o Alan pessoa, mas o Alan jogador no Flamengo não está dando certo. Não está correspondendo aos 48 milhões que foi pago por ele, é um absurdo. Ontem os jogadores cumpriram suas tarefas direitinho, marcaram em cima, com determinação, com raça, com vontade. O gol do Flamengo foi um gol trabalhado, muito, muito bem feito, né? Começou com o Léo Ortiz, que eu não vou dar ordem para o Tite, mas o Tite deve manter o Léo Ortiz no time, entende? Ou na zaga, ou como lateral, qualquer coisa. Ele tem de jogar. Ele não pode deixar de jogar. Ele tem de ser volante, tem de ser Ortiz mais 10. Porque a capacidade dele de lançamento e de passe preciso é brincadeira, é muito, muito 100%. O Wesley ontem também surpreendeu, só uma bola que ele chutou lá por cima do Maracanã, foi cair lá no estacionamento, mas do resto ele cumpriu sua tarefa direitinho. Luiz Araújo com muita determinação, com muita raça, embora jogando no lado ao contrário do que ele está acostumado, mas foi ótima a jogada dele. Bruno Henrique também. Eu só fiquei preocupado com o pé do Bruno Henrique. Não sei se o tornozelo dele está machucado, não sei, mas tomara que não. Vamos bater aqui que não tenha nada disso. Então eu digo, e o Tite, aonde o Tite acertou mais, na minha opinião, foi colocar o Everton Araújo no lugar do Alan. O moleque jogou bem. E eu digo o seguinte, são jogadores que o Tite não gosta às vezes, de aproveitar muito o pessoal do Sub-20, mas ele colocou direitinho o cara, surpreendeu todo mundo, pode ter certeza, porque todo mundo estava esperando, ou melhor, a maioria estava esperando que ele fosse fazer aquela bobagem de colocar o Alan do lado do Léo Ortiz. Ele não, ele colocou esse moleque que cumpriu sua tarefa, jogou direitinho, marcou em cima, voltava para marcar, era em cima. As únicas coisas que não é decepção, que a gente vê que está realmente fora de forma, e aparentemente pela TV, parece que está um pouco mais forte, mais gordo, é o Gabigol. O Gabigol não fez absolutamente nada, entrou, mas não somou nada. Porque ele precisa se preparar, ele precisa aproveitar. A gente não sabe o que passa na cabeça dele, a gente não sabe se a ideia dele é mesmo ir embora no fim do ano. Eu sei que ele não está se preparando, a gente percebe no campo que ele não está preparado para uma partida. Então, nesse ponto eu vou ficar a favor do Tite, porque o Gabigol, colocar o Gabigol no lugar, por exemplo, do Luiz Araújo, não vai funcionar, né? De centroavante ele não é centroavante, ele nunca foi centroavante, sempre jogaram os dois, ele vindo pelo lado direito, né? Junto com o Bruno Henrique. Então, outro menino que jogou bem, o Bruno Henrique, embora ele esteja numa posição que está sendo improvisado, mas jogou bem. Ninguém, na verdade, ninguém jogou mal. Vamos ver agora, por exemplo, domingo, nós vamos jogar contra o Vasco. Eu não sei porque eu não estou lá, dá a impressão que a diretoria do Flamengo, ou um todo do Flamengo, eles deram uma preferência pela Copa do Brasil, pelas Copas, né? E parece que eles estão querendo deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que eu não deixaria. Se eu fosse um dirigente, eu não deixaria. Então, veja bem, nós domingo vamos jogar contra o Vasco. Nós estamos com um jogo a menos, e se nós ganharmos o Vasco e ganharmos do jogo atrasado do Internacional, nós ficamos a 3 pontos do Botafogo. Ficamos com 47 e o Botafogo tem 50. Isso aí é o seguinte, 3 pontos de diferença dá para entender que ainda está no campeonato.
Se domingo perder do Vasco, eu bato aqui, não vai acontecer, aí pode-se dar adeus ao Campeonato Brasileiro. Porque 6 pontos de diferença do Botafogo, o Botafogo está nos cascos, é muito difícil. Então, o que importa para nós é o seguinte, para nós, o torcedor quer, na verdade, quer ganhar tudo que participa. O torcedor não tem esse negócio, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos perder a Libertadores, ou vamos ganhar a Libertadores, perder a Copa do Brasil, ou perder o Brasileiro. Não, nós queremos ganhar tudo. É claro que é impossível, nada é impossível, em futebol nada é impossível. Tudo é possível, né? Porque, como se fala, o futebol é uma caixinha de surpresa. E sendo uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que pode ser apresentado no dia de amanhã. Tanto que ontem foi uma surpresa total. Eu não sou um simpatizante do Tite, mas eu sou simpatizante do Flamengo e gosto do futebol e procuro ser, dentro daquilo que eu vejo, a minha honestidade dentro do futebol. E eu ontem já falei uma vez, duas, e falo a terceira vez. Ontem, pelo desempenho do próprio Tite, eu tenho de cumprimentar que ele foi excelente. É isso que o torcedor do Flamengo espera do Tite, que ele faça isso, que ele faça os jogadores jogar livre, como aconteceu ontem. O Bahia não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. Não é que o Bahia seja um time ruim, não conseguiu. O Flamengo não deixou o Bahia em nenhum momento, a não ser aquela jogada do centroavante no começo do jogo, o Bahia não fez mais nada. Não fez mais nada. O Flamengo dominou totalmente, tomou conta do jogo sem jogar na retranca, jogando para frente, pressionando. Então o Bahia ficou perdido, não conseguia fazer nada. Então ontem foi uma partida excelente. Para domingo agora, é claro, nós podemos estrear com o Gonzalo Prata e com o Alexandre, né? São dois reforços de nome. Eu não sei o que o Tite vai fazer. O Tite, para mim, é uma incógnita. A prova de ontem deu isso. A gente não sabe o que ele vai fazer. Eu espero que ele jogue o time contra o Vasco para ganhar, porque o Vasco também não é bobo, né? O Vasco não vai querer perder do Flamengo, não. O Vasco vai querer ganhar. E é um clássico, e no clássico tudo pode acontecer. E depois nós temos pela frente, nós vamos ter a Libertadores, que é meio difícil, porque o negócio não é fácil não. Né? E depois nós temos a volta do jogo que eu estava pedindo para São Judas Tadeu que pudesse isso acontecer. Até eu estava comentando com meu filho, que o maior desejo meu era que o Corinthians se classificasse para o Flamengo decidir a semifinal com o Corinthians. Por quê? Porque eu estou engasgado com aquele resultado do Flamengo e Corinthians, aquele jogo horrível que o Flamengo fez, que nós tomamos um show de bola. Então, o que a diretoria, o departamento técnico do Flamengo precisa entender, que o Corinthians não é carne morta não, o Corinthians está forte. Ele fez umas compras, se foi direito, se não foi direito, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, dinheiro não é meu problema. O problema é que o Corinthians se reforçou muito bem e o time do Corinthians é um time que está voltando àquele Corinthians que eu sempre conheci aqui em São Paulo. É um time de raça. Ele jogou, esse último jogo aí, ele se classificou na raça, não foi simplesmente na técnica, foi na vontade. E o Corinthians sempre foi assim guerreiro. Eu lembro que muitas vezes, quando o Corinthians vinha aqui em Santos, eu gostava de assistir um bom jogo de futebol. Eu vinha assistir aqui na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Era um jogo espetacular, era jogo de muitos gols e muita determinação do começo ao fim. E o Corinthians, nesses últimos jogos, está mostrando isso, que ele está com vontade de ser campeão. E ele se reforçou de uma maneira que o time dele não é bobo não. Então nós precisamos, quando for decidir a semifinal, partir para valer, que o Tite tem a cabeça que teve ontem. Se ele tiver a cabeça que teve ontem, a gente consegue passar. Vai ser um jogo difícil, mas vai conseguir passar. E vamos pegar na Libertadores o Peñarol, que todo mundo fala que é fácil, mas também não é fácil não, porque depois vão ter de jogar lá também, é meio atrapalhado o negócio. E parece-me ser o que eu tenho lido, que eu tenho acompanhado, é que a Conmebol
ela está engasgada com os brasileiros, porque só os brasileiros que ganham a Libertadores. E eles estão querendo arrumar um jeito, sei lá. Não vão facilitar para nós, não. Então, o que importa é isso aí, gente. Eu já falei que a gente está seguindo no campeonato sem um centroavante, embora esse Gonzalo Prata falou que ele até de centroavante ele joga. Vamos ver. Então vamos ver o que acontece no domingo. Por ontem eu estou satisfeito. Fiquei satisfeito. No jogo de ontem, torna a dizer, mordi minha língua, né? Sou obrigado, não é obrigado, é um dever de responsabilidade de uma pessoa que gosta de futebol, gosta de ter um bom jogo e sabe reconhecer quando as coisas foram bem feitas. Ontem, o trabalho foi espetacular. Não foi o maior show de bola, mas é um jogo que deu por gasto. Por quê? Porque fez as coisas direitinho. Se o Flamengo fizer as coisas direitinho, o Flamengo tem time para ganhar, para ser campeão de tudo. E se o Tite, tomara que o Tite continue com a mesma mentalidade de ontem. Se ele não voltar atrás, voltar a ser aquele Tite da retranca, eu estou com ele. Se voltar a ser retranqueiro, aí eu meto bala, não tem acordo. Mas o que importa para nós é que nós estamos satisfeitos, nós estamos classificados, nós vamos pegar o Corinthians na semifinal e no outro lado, se eu não me engano, acho que é Vasco e Atlético Mineiro. Vamos ver o que fica. O que importa é o seguinte, nós ganhamos mais um jogo bonito de ver, um jogo alegre, não precisamos tomar maracujina, ficamos contentes do começo ao fim, e em nenhum momento deu aquela agonia de pensar, Bahia vai empatar ou vai passar. Não, Bahia não teve chance nenhuma, não. Ontem, meu filho, bato na madeira, que seja sempre assim. Se for sempre assim, o time só vai escutar elogio. Embora eu tenho certeza que as minhas palavras, os meus comentários, não vão chegar a ele, porque eu não sou uma pessoa muito importante no YouTube, para ele não vai ficar prestando atenção o que o Valtão falou dele. Mas o que importa para mim, para o meu ego, para a minha satisfação, para a satisfação de conversar com meus torcedores, eu fiquei contente com o jogo ontem, com todo mundo, com todos eles. A partir do goleiro até o último jogador e com o Tite também, que teve a cabeça de substituir também. E colocou o Alan, os 2 minutos final, que não fez diferença. Tá? E a todos meus amigos, desejo um bom final de semana e que domingo a gente ganhe do Vasco também, jogando que nem ontem. Tite, mantém. Um abraço. Saudações rubro-negra.